galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e o Brasil já tá pegando fogo. E, gente, saiu uma nota que eu quase não acreditei quando eu li. Não é que o Dilma recebeu um recadinho, um apelo, um pedido de por favor. Ele literalmente recebeu um ultimato. É tipo assim, irmão, anda na linha, anda no prumo, senão você vai ter grandes problemas para lidar. E o recado vem dos americanos, do governo americano, não é nem o embaixador nem nada. Pessoal, o assunto é seríssimo, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que estão rolando. Acho que o Dilma vai ter sérios problemas e eu tomei conhecimento dessa nota a partir de uma análise que eu tava também lendo no dia de ontem, que não é do consórcio, não é da direita, dos conservadores, mas sim de um grupo que eu acho que talvez seria um pouco mais simpático, algumas ideias que eles acham que o Lula defende. E eles apontam, e faz muito sentido, pelo menos 3 erros que o Dilma vem cometendo que podem custar o seu mandato. Se segura, o assunto é bem interessante, mas quero começar o vídeo hoje com um assunto também muito sério. Quero falar sobre a direita, quero falar sobre o Jair, quero falar mais algumas coisinhas e também quero falar hoje sobre o senhor Carlos Bolsonaro, que foi vítima de uma difamação sem igual pela Rede Globo, que eu acho que no mínimo merece um processinho, né? Primeiro perguntando quem é o jornalista que sequer tiveram a coragem de colocar na nota. Segundo, vou mostrar pra vocês como a Globo, ela literalmente falsificou um comentário do Carlos Bolsonaro. Colocou um ponto onde não existia pra dizer que ele defende um golpe no Brasil. Rapaz, isso é pra processo, né? Difamação, colocar a palavra na boca de alguém. Fora isso, tem mais algumas coisas que também envolvem o PL, disputa pela Câmara já em 2025, essa turma não brinca em serviço. Depois quero falar do Dilma, problemas que ele tá tendo no Congresso, se der tempo, carreta, furacão e vamos nessa que, acredite, tem muita coisa para comentar hoje. E começar com uma notícia muito intrigante. O GSI do Dilma usa tamanho de arquivo para não detalhar invasão do Planalto. Todo mundo está tentando ter acesso às gravações, às imagens, e o governo não está liberando sobre os argumentos mais engraçados. Vamos falar assim. Gente, o GSI usou o tamanho dos arquivos para evitar entregar a CPI, né, que está rolando do dia 8, só que no Distrito Federal, as imagens gravadas pelas câmeras do Planalto durante a invasão de 8 de janeiro. O Ministério já se recusou a fornecer as imagens à Câmara Federal e pessoas que acionaram a Lei de Acesso à Informação. O Gonçalves Dias respondeu o pedido de CPI para acessar as imagens, falando o seguinte: o circuito interno do Palácio do Planalto é composto de 22 câmeras, sendo que o período solicitado por essa CPI representa cerca de 165 horas de gravação, algo em torno de 250 gigabytes de memória. Ou seja, qualquer computadorzinho hoje em dia que você compra até nas lojas americanas, na Magazine Luiza, você consegue ter todos esses dados de forma bem simples. Hoje em dia, inclusive, já tem pendrives que suportam esse tamanho. Tem celular, os dos mais caros, com uma capacidade muito maior do que essa. Essa foi a desculpa. E aí, o presidente da CPI do Distrito Federal falou: eu tenho um HD externo, irmão. O problema é esse, eu tenho um HD externo. Olha que desculpa esfarrapada. O que é que o Dilma tem para esconder, né? O que é que a turminha do Dilma tá tentando esconder? Ainda sobre a CPI, serão 2 notícias. Uma delas fala que a turma, que caso a CPI saia do papel, meio que já traçou 2 objetivos, por onde começar. O primeiro é um documento do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, que foi enviado aí ao Dino, aquele documento que a gente já comentou, né? Até quem revelou ele para o Brasil foi o Kim Kataguiri do MBL. Eu fiquei me questionando como ele teve acesso, como ele achou aqueles 2 documentos. Eu acho que é uma pergunta que merece uma resposta, mas independente disso, né? Então esse documento que relata a movimentação nos quartéis com a intenção de tomar o poder e impedir a instalação do comunismo no Brasil. Além disso, esse documento também já deixa claro que existiam, né, intenções de invadir o prédio dos 3 poderes, os prédios dos 3 poderes. E foi o que aconteceu. O segundo é uma ordem do chefe do GSI para dispensar um pelotão de 36 homens do batalhão da Guarda Presidencial 20 horas antes do ocorrido. Agora é investigar qual foi a ação ou omissão dos ministros, disse o Felipe Barros para a turma do bastidor. Nos últimos dias, parlamentares da oposição têm reclamado de manobras do governo para impedir a abertura da CPMI. Como noticiou o bastidor, o Pacheco avisou as lideranças do governo no Congresso que tentaria segurar a instalação da comissão por 2 meses. E, desde que o Pacheco garantiu que vai tentar segurar a instalação, o governo entrou em campo
para tentar esvaziar. O governo está oferecendo liberação de emendas parlamentares e nomeações de indicados a cargos no segundo e terceiro escalões para a turma retirar as assinaturas, né? E aí o bastidor diz que o governo vai usar para isso 3 bilhões, né, que estavam retidos aí de emendas. Olha só, né, que bacana. O Planalto conta também com a formação dos 2 blocos parlamentares. Eles acham aí que o bloco de 142, do PSD, MDB, Republicanos e PSC, e o outro bloco do União Brasil, PSDB, PP, etc. Esses blocos eles vão trabalhar juntos para esvaziar. Será? Não sei. Mas está mais do que claro que o governo está investindo pesado para não sair do papel. Outro assunto que já rola em Brasília, para vocês verem que o tempo e a visão de mundo dos nossos parlamentares é diferente, né? Do cidadão comum que está preocupado no dia a dia, ver as coisas melhorarem, a segurança pública melhorar, os índices de violência reduzirem, a educação das crianças, né? Ir para algum lugar que do jeito que está não dá, ver o preço da comida baixar, ver os salários aumentar. Não. Preocupação da turma já são as eleições do Legislativo. Presidente da Câmara e do Senado. Bom, do Senado ninguém está comentando ainda. Mas sobre a Câmara, já está falando que no bloco do Arthur Lira já tem gente tentando se posicionar para receber a sua bênção. De um lado, Felipe Carreiras, do PSB. Não sei, nunca foi tão próximo do Lira, ainda do PSB. E o outro é o Mar Nascimento, né? União Brasil, parceiro. Tanto tentaram unir União Brasil com o PP, mas não deu certo. E esse seria no primeiro bloco da Câmara, né? O maior de todos. 173 deputados. E o segundo bloco, que vem atrás, quem é que tá querendo aparecer? O Marcos Pereira. No bloco que é simpático ao Dilma, que é o bloco do Kassab, do Baleia Rossi, esse que aparece o Marcos Pereira do Republicano, né? O Republicano já sentou no colo. O Marcos Pereira, meu Deus, a primeira dama que se segure, tá? Ganhou um concorrente. Carreiras e Nascimento, né, vão tentar se viabilizar até 2025, etc, tudo mais, e diz que o presidente da Câmara, porém, não tem pressa para escolher quem que vai apoiar. O Lira já admitiu que assim que ele começar a tratar de sua sucessão, ele vai perder poder. Então ele vai deixar até o último segundo ficar empurrando, mas a turma já está trabalhando. Além disso, quem corre por fora, Eunice Oliveira. Tu já pensou em Eunice Oliveira na Câmara e Renan Calheiros no Senado? O Pacheco ele não vai ficar para sempre, né? 2025 ele vai ter que sair, ele e o Lira. Já pensou Renan Calheiros de volta com Eunice Oliveira? Aí é o cenário que o Dilma vai ficar feliz. O cenário que o Dilma vai ficar bem bacana, né? Falei, tá, agora vai. Aí tá lá, né? Eunice Oliveira começa a fazer conversa de bastidores para também se colocar no páreo. E é um cara com uma boa articulação, viu? Esse aí sabe conversar. Esse daí vai dar uma rasteira no Marcos Pereira, que a única coisa que o Marcos Pereira vai levar dessa disputa é a fama de traidor por ter sentado no colo do Lula. Só isso. Vai perder para Eunice Oliveira, não vai levar nada e vai ficar com a fama de traidor. E aí, nesse meio tempo, temos o nosso PL, né? O Partido de Direita no Brasil. Saíram algumas notas interessantes. A primeira dela fala o seguinte, que a avaliação do Valdemar de não compor com nenhum bloco, nem no 142, nem no 173, é que o PL ganha mais ao ficar sozinho. Por que quer se manter como partido de direita, de extrema direita, sem se incluir no grupo heterogêneo, e isso aí vai manter a identidade do partido no Congresso. Isso me anima. Independente se o Valdemar só pensa em eleger diversas pessoas, etc, tudo mais, ou você tem um partido que vai tentar se manter à direita, se o objetivo dele é eleger o que ele eleja, então. Que ele eleja aí 300 prefeitos. Não é pouco, ele quer botar 1000. Que ele bote aí 1000 prefeitos conservadores ao redor de todo o Brasil. E em 2026, eleja só no PL 270 deputados conservadores. Pronto, aí beleza, fica feliz. Pega lá o fundão, mas que eleja. Aí seria o céu de brigadeiro pra gente, né? E aí ele acha que eleitoralmente isso vai ser bom partido. Eu acho que sim. O partido, não só o partido, a imprensa, qualquer setor que hoje deixar bem claro, ó, eu não concordo com essa agenda woke, eu não concordo com o desgoverno, eu sou contra isso, com certeza vai ser bem recebido pelas pessoas mais à direita, sem nenhuma dúvida. Há outro argumento, diz, o PL será necessariamente chamado a negociar quando for do interesse de qualquer dos blocos formar maioria.
O de 173 do Lira, trazer o PL é 99. 173 com 99 dá 272. Já venceu. Já venceu aí a disputa. E o outro tem 143. Você bota 99, vai para 242. Fica faltando o quê? 15 votos para você fechar o 257 e eleger o presidente da casa. E aí o PL tem condição de sentar, né? Exigir muita coisa. Quem sabe até a própria primeira vice-presidência. Fora escolher, né? Primeiras comissões. Aposta que isso acontecerá principalmente quando começarem as negociações pelo sucessor de Lira. Outra nota no mesmo sentido, animadora. Com disputa de blocos, PL vira o fiel da balança na sucessão do Lira. Os cálculos de liderança do partido é que, a não entregar nenhum dos dois blocos, o PL vai ser o fiel da balança. Na avaliação de líderes do PL, qualquer um dos blocos que deseja emplacar o próximo presidente da Câmara terá de sentar e fazer concessões a legendas de Bolsonaro para tentar garantir a maioria e vencer a eleição interna. Gosto quando fala assim, né? Legenda de Bolsonaro, porque é isso aí. Valdemar pode ser o presidente, mas o PL com 99 só existe por causa de Bolsonaro, né? Convenhamos. Saindo de Bolsonaro para Bolsonaro, né? A esposa do Jair. Agora eu quero mostrar para vocês que rolou no dia de ontem e que só mostram toda a parcialidade de tudo que tá acontecendo. Isso começa lá em janeiro já. Foi janeiro, não lembro. Acho que foi janeiro. Que a primeira-dama chamou a queixada lá da Globo News, né, do Estúdio Z, para mostrar, meu Deus, Bolsonaro basicamente destruiu a Alvorada. Balela. O pessoal na internet desmentiu, mostrou o vídeo por outros ângulos, mostrando que nada estava fora do lugar. Nada. Nada, nada, nada. Mas vejamos aqui o que é que a Michelle diz. Onde estão os móveis do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da Presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostra nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Virou moda, né? CPI. Virou moda CPI, então agora a CPI dos móveis do Alvorada. Que belo recado, né? Parece que tem gente que tá deslumbrada, gastando demais, sem entender a situação que o Brasil vive. E quem será que ela tá falando, né? Eu até perguntei, será que alguém anotou a placa? E aí eu fiz uma brincadeira no Twitter falando que, bom, em vez da CPI dos móveis do Alvorada, como o Dilma aí, né, refez o seu quarto, eu falei, ó, pode mudar pro nome aí da CPI do Ninho do Amor ou a CPI do acasalamento. Já pensou o Dilma fazendo canguru perneta à noite? Que cena que eu jamais quero ver na minha vida. Mas vamos lá. Gente, o dia ontem trouxe uma notícia, causou repercussão em toda a imprensa. A CNN chamou um especialista para falar como é importante a saída do Carlos Bolsonaro para parar de tomar conta das redes sociais do pai dele. Para quem não sabe, o pai do Carlos Bolsonaro é o Jair Bolsonaro.
Acho que todo mundo sabe, né? Isso é meio óbvio, tô brincando. E a CNN, nossa, falou tanta groselha o cara lá. Eu nem trouxe o nome da CNN aqui, porque eu trouxe outra melhor. E aí fala que não, etc, porque esse negócio, né, é muito combativo, muito odioso, toda aquela maluquice do início até o fim. Aí só pra mostrar pra vocês que foi notícia, né? Ontem mesmo o Globo fez questão de divulgar, assim que o Carlos postou em suas redes o que ele, né, o seu comunicado. Lá vai a cachorra latindo igual uma maluca. Pera aí só um segundo. Vou dar um grito nela. Pronto. Assim o Carlos postou nas redes sociais, né? O seu mini comunicado. Os veículos começaram a divulgar. Aí tá aqui. Carlos Bolsonaro anuncia que deixará de comandar redes sociais do pai. Tratado de modo que nem um rato merecia. A Globo faz questão de destacar, né, os melhores momentos e... Enfim. Mas essa não é a matéria que eu quero mostrar pra vocês. Se liga. Vamos ver primeiro o que foi que o Carlos falou. E eu quero mostrar a matéria que saiu agora de manhã com as maiores polêmicas que o Carlos Bolsonaro já se envolveu. Eu acho que o Carlos deveria processar criminalmente a Rede Globo. Pedir o fechamento daquela espelunca. Eu tô com raiva só de saber o que eu vou ter que comentar daqui a pouco. Mas se liga. Esse daqui foi o comentário do Carlos. Ó. Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito em breve chegará ao fim deste ciclo de vida voluntariado. Ele botou em caixa alta, deixando claro, voluntário. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade, e isso não é exceção aqui. Para entrar num novo ciclo de vida com foco pessoal, difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nenhum rato merecia, anos de muita satisfação pessoal e tenho certeza que de muita valia para pessoas boas e também as mais ingratas e sonsas. Não sairei sem avisar. Até lá, tentarei me manter como sempre, sozinho, mas com muita energia. Não acredito mais no que me trouxe até aqui, mas torço para que tudo dê certo para todos. Nada impossível, apenas justo e olhando para frente em uma nova fase de vida. Seguem os dias. Do que eu acho que eu consigo comentar sem distorcer, porque eu não conheço Carlos Bolsonaro, não fui conversar com o pai dele nem ninguém assim do gênero, mas do que eu acho que dá pra bater alguns martelos, primeiro ponto, Carlos Bolsonaro acabou de ser pai. Isso daí pode entrar no radar dele. Ele pode falar, pô, tô com uma filha pequena agora, vou dar atenção, focar um pouco aqui agora na minha vida, já contribuir bastante. Eu acho que isso pode ser o que ele quer falar com, né, foco pessoal. Além disso, ele falou algumas coisas que você ouvir uma coisa ou outra na Rádio Peão, etc, tudo mais, eu acho que aí já pode ter a ver com a alta probabilidade de ter alguma ligação com isso. Alta probabilidade. Aí não estou mais tentando dar garantia. Quando eu vejo ele falar o seguinte, ó, chegará ao fim desse ciclo de vida voluntariado, e depois ele fala de pessoas ruins, se dizem as tais, que faz e acontece, ganham muito, etc tudo mais, eu acho que ele pode estar reclamando dos marqueteiros por aí, né? Não um marqueteiro, outro específico, etc tudo mais, mas então, assim, marqueteiro, pessoas que dizem que conhecem de comunicação, que conhecem, que faz, que isso, aquilo, outro, que Bolsonaro não pode ser desse jeito, tem que ser daquilo outro, etc tudo mais, ppp, tititi, ttt. E no final do dia, assim, quem tá tocando as redes de Bolsonaro e vendendo certo é o Carlos. Eu acho que tá mais do que claro que deu certo. O jeito dele. Aí você pode falar, mas Bolsonaro, não sei o quê. Gente, vocês conseguem pensar qual é a postagem de rede social que foi feita na conta de Bolsonaro? Que Bolsonaro tá, sabe, o brabo dando voador em todo mundo. Quando eu paro e penso assim, Bolsonaro, nas suas postagens de rede social, é sempre aquele tom calmo, sereno, estadista, fazendo anúncios do seu governo, do início até o fim. Negócio bem tranquilo, no máximo. Rola aquela ironiazinha básica, né? Que chegava lá, mandava um legal, ou pegava lá, trocava o nome de alguém, né? Tipo o nome do cara lá do Hulk dos Estados Unidos, e fazia umas piadas, né? Só isso aí, fazer aquelas piadinhas de boa. A conta de Bolsonaro nunca foi alvo de nenhuma polêmica. Desde 2019, eu não lembro qual a polêmica que o Jair se envolveu. Usando a sua rede social. Só as que ele mesmo tava lá, né? É uma entrevista, às vezes um pedaço da live, é uma coisa ou outra. Mas no foco da rede social, não sei. E aí você acaba ouvindo, até na época da campanha também, muita gente que tentou aparecer. Nós, só gente do PL não, gente até assim de fora, queria aparecer também, que falava, que fazia, que acontecia, que tinha equipe, que faz, acontece.
Você fala, cara, mas cadê o resultado disso daí, bicho? Cadê esses tais resultados? Então muita gente reclama disso daí. Outra coisa, eu não sei se as pessoas conseguem entender a importância disso. Talvez eu seja uma pessoa que valoriza demais, né, a história. Tanto que até montei o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Já está disponível aí janeiro e fevereiro. Já fiz meu mexão. Mas o Carlos, eu já falei para vocês, numa das pouquíssimas entrevistas que ele concedeu na vida, que foi para Leda Nagli, ele conta todo esse processo de como ele começou a pegar as coisas do pai, botar na internet, subir, ter esse arquivo. Se não fosse ele salvo, a gente jamais veria o outro lado de Bolsonaro. A gente jamais saberia o outro lado, né? Só saberia o lado da Maria do Rosário. O lado do gente jamais saberia. Foi o Carlos que guardou tudo isso. Foi ele que organizou tudo isso. Então, assim, não tem nada assim de marketing demais. O que eu vejo é um cara bem intencionado, que ama o pai dele, trabalha dia sim, dia também. Esse tipo de comportamento tenta até me inspirar. Tenta aqui também, dia sim, dia também. Se ele tá aí, se ele aguenta também, ele aguentou mais de uma década, vou também aguentar mais de uma década aqui, todo dia. Pô, se esforçar, né? Uma oportunidade única na vida, quando eu pensei que eu poderia falar para tantas pessoas e tentar levar informação que eu acho que pode trazer o futuro melhor para todo mundo. Eu acho que o Carlos deve seguir esse mesmo caminho. E aí lá para frente chama muito minha atenção, e aqui eu já reduzo ainda o meu ponto de certeza, que é muito mais a interpretação minha. Quando ele fala assim, eu não acredito mais no que me trouxe até aqui, mas torço para que tudo dê certo para todos. Interpretação minha. Eu acho que o Carlos ele tá falando meio que a forma como ele vai vendo algumas movimentações na direita atualmente. Eu também fico assim, eu falo isso por mim porque eu olho algumas coisas, me dá uma certa tristeza em alguns pontos. E não é só assim a incapacidade dos nossos parlamentares, a atuação deles. Você acaba vendo uma coisa ou outra, acaba ouvindo uma coisa ou outra, um tipo de comportamento que eu acho que não encaixa, sabe? Do mesmo jeito, por exemplo, que a gente reclama, eu acho que todo mundo reclama, né? Das compras que o Dilma fez. Compras, meu Deus, não compatíveis, né? Aquela cama de 42 mil. Do mesmo jeito isso daí, eu não acho bacana um parlamentar ter algum tipo de renda extra que ele já não tivesse no passado. Assim, uma coisa é um parlamentar, ele tem uma empresa. Ele já tinha uma empresa, ele continua com a empresa dele. Agora, uma vez que ele é parlamentar, cara, foca no teu mandato. Foca em ser deputado. Não fica, sabe, buscando vender curso. Não, isso é feio. Opinião minha. Ninguém precisa concordar. Então, eu acho que às vezes o cara ele pode estar dizendo, acho. Aí já tá no meu achismo, né? Eu não vou entrar muito nesse ponto. Eu fico muito triste. Gosto de seguir o Carlos. Sempre vou lá no Twitter dele, vejo os perfis. Assim, eu vou lá na página de reply, vejo que ele tá respondendo. Qual é o caso que diário, pra eu ver lá as questões postais, etc. Tem muita coisa interessante. Ele sempre deixa um comentário. Em pessoas comuns, assim, no dia a dia. É um dos poucos políticos que eu vejo fazer isso diariamente. Mas, enfim. Eu quero comentar sobre isso. O meu ódio, eu realmente se tornou no ponto, tá se tornando ódio. E é ruim ter ódio no coração. Mas a Rede Globo está fazendo isso comigo. A Globo soltou uma nota e eu acompanho a Globo diariamente. Ela sempre coloca, pode ser que agora, nesse exato momento, já tenha ali o nome do jornalista, ou até que seja assim, ó, política. Mas dessa vez não tem nome nenhum. Nem falar assim, não, a redação, nem isso. Nada. Só tem a data. Aí, a manchete é a seguinte. As maiores polêmicas e brigas de Carlos Bolsonaro que anunciou sair das redes do pai. Confira. As maiores da história. Vamos ver. Essas são, gente, as maiores das maiores das maiores. Vamos ver as polêmicas. Primeiro, confronto com o Bebiano. Eita, o que foi que ele fez? Ele chamou o Bebiano de mentiroso. Meu Deus do céu. Ele chamou um mentiroso de mentiroso, gente. É um monstro. Carlos Bolsonaro é um monstro. Chamou de mentiroso. Quando o Bebiano mentiu sobre aquela questão que eu via lá o áudio, né? E depois virou a confusão até do Laranjal do PSL. Mentiu, né? E o ministro caiu. Então essa daqui ia dar pra cortar, né? Narrativa da Globo. Vamos ver a outra polêmica. Vixe Maria. Ele criticou o Mourão. Nossa. Só porque o Mourão fez diversas falas que iam de encontro ao projeto que o elegeu. Uma das pautas mais claras de Bolsonaro é a possibilidade do cidadão adquirir algo para se defender. Mourão uma vez foi contra. Mourão uma vez também deu uma canelada no meu corpo, minhas regras, que Jesus. O Carlos ousou criticar o Mourão. E também falou da traição, né?
E isso rolou em 2019. Quase tiraram o Jair no tapetão, né? Vamos fingir que não teve nada. Então assim, olha ele, meu Deus do céu, né? E aí teve... Aí aqui já é engraçado. Porque o Carlos fez uma postagem que dá a entender, pelo momento, tudo que aconteceu, que foi para o Mourão. O Carlos falou o seguinte, ó. Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que eu era um bosta. Bom, eu tô lendo aqui de novo. E eu tô percebendo que o jornalista da Globo é analfabeto. Ele se xingou. O Carlos Bolsonaro se xingou. Ele falou, eu sou um bosta. Ó, e que disse que era um bosta, né? Que sempre disse que era um bosta. Ah, não, desculpa. Ah, não, ele falou, não é isso mesmo. Ele falou, não, eu não, que eu quero um bosta. Não. Ele xingou realmente, chamou de bosta. Mas tem o nome Mourão ali? Não, não tem nada. Ele só falou, lideranças que deveriam tranquilizar a nação. Então o Globo já tá fazendo um juízo de valores, tá batendo martelo. Tudo indica que foi, mas mesmo assim, beleza. Essa não me incomodou. Só que aí que vem essa. Eu já dei a sugestão. Carlos Bolsonaro, se por algum motivo você vê esse vídeo, processe a Rede Globo. A Globo colocou como uma das grandes polêmicas do Carlos o fato dele utilizar as suas redes. Ó, ele usou por diversas vezes, não foi nenhuma nem duas, diversas, para publicar textos em tom enigmático e com mensagens golpistas. Em uma dessas postagens, ele escreveu o quê? Abre aspas. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá. Não vai mudar a democracia. Fecha aspas, ponto. A Globo é criminosa. Isso é crime. Vamos ver a fala do Carlos. Esse segundo tweet, ó. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. A Rede Globo utilizou seu jornal para omitir uma frase que muda totalmente o contexto. Na velocidade que almejamos. O Carlos está pedindo paciência. A Globo imputou um crime no vereador Carlos Bolsonaro. A fala completa é, 9 de setembro de 2019. O governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. O enredo contado por grupelhos e os motivos cada vez mais claros, lamentavelmente, são rapidamente absorvidos por inocentes. Os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo, e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Como meu pai, também estou muito tranquilo e o poder jamais me seduziu. Boa sorte sempre a todos nós. E o Carlos falou algo que o tempo foi passando, isso mostrou que ele estava certo. Eu nem estou falando sobre mudança na velocidade que nós desejamos. Primeiro, isso aqui ele também está certo. Mas ele está falando da galera que ficava, né, de fifi, de fofoquinha, de narrativazinha, que o Jair é isso, que o Jair é aquilo outro, etc, tudo mais, e ninguém sabe os absurdos que tinham. Todo mundo ignorava, né? Os patatistas, os superconservadores, Bolsonaro traidor, etc, tudo mais. Eles venderam esse discurso. E os inocentes, vários inocentes acreditaram. Aí venceu o Nando Moura, MBL, Danilo Gentili. Gente, isso aqui é criminoso. Ó. Você fechar uma aspas sem colocar o complemento. Ele falou, não, o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Isso é crime. Isso é crime. Isso aqui é uma distorção sem tamanho. Isso aqui é uma oração clara. Qualquer jornalista, qualquer pessoa que saiu da quinta série do primário sabe que uma sentença termina no ponto. E o ponto tá ali, ó. Ou então se quiser pegar o ponto, não, bota e se isso acontecer. Isso não pode. Encerraram uma frase que nem vírgula tinha. Rede Globo, isso aqui é crime. Na boa, isso é crime. Aí vamos continuar. Vamos ver as outras polêmicas. As outras, meu Deus do céu. Em 2019, você vê que ele só fala, até agora só falando em 2019, né? Ele criticou o GSI. No caso que tinha lá o cara com a farinha que não era pra ter, o criminoso. Ele falou mais uma falha de segurança. Seria bom a segurança do presidente ficar mais atenta. Pronto. O Carlos Bolsonaro está errado por cobrar segurança
O Carlos Bolsonaro está errado por querer que combata os criminosos. Então a Globo é a favor disso daí? Dizem que na Globo tinha um quartinho esquisito. Eu não tô entendendo mais nada. Essas são as polêmicas. Esse é o cara mais polêmico do Brasil. Aí vem, brigas com Michele. Que briga? De reza a lenda que tem as brigas nos bastidores. E aí? O que é que diz respeito ao Globo? É briga que for briga de família. O que é que diz respeito? Essa é a polêmica? Porque o cara tem uma desavença familiar. Essa é a polêmica? Vai casar com o cara ou é o quê? Aí continua. Postagem. Isso aqui. Um vídeo que foi compartilhado no perfil de Bolsonaro em janeiro. Dia depois. Compartilhado e retirado. Ninguém nem sabe se foi ele. Mas segundo o Globo apurou que a família culpa. E por fim uma acusação de... Acusaram. Isso foi em 2018. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com a atuação do cara nas redes sociais. Essa daqui é uma nota mais vagabundas que eu já vi o Globo publicar. E olha que se esforçaram com isso aqui, viu? Vocês entendem como são as coisas? O ódio da imprensa, isso aqui não é jornalismo. Isso aqui só mostra a torcida e o medo que eles possuem. Tudo que tá rolando. Enfim, né? Falei demais porque eu acho que tem uma coisa que eles precisam ser pontuadas. Foi meia hora de vídeo. Eu vou falar aqui do próximo tema que é muito extenso também. Mas não tinha como deixar de falar isso daí, gente. Eu acho um absurdo. E... sabe, essas coisas assim que... como é que eu posso falar, né? Essa injustiça... ela tem que ser exacerbada e mostrar para a população como ela é enganada todos os dias pela imprensa, todos os dias. Gente, é uma distorção sem também distorcer uma frase. Eles distorceram uma frase propositalmente. O tweet tá lá para quem quiser. Eu só fiz pegar a frase do Globo, entre aspas, e coloquei na barra de pesquisa do Twitter e já mostrou o tweet para desmentir. Eu não fiz nada demais. Onde é que tá os fact-checker pra meter o selo, ó, fake news da Rede Globo, meter no inquérito das fake news, busca e apreensão, fechar aquela espelunca? Não dá mais. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, né? Esse aqui é o assunto também que eu acho talvez a mais importante. Gostei muito dessa foto aqui, acho que ela é uma resposta sensacional pra manchete do Globo, né? O Dilma diz que Brasil já tem estabilidade política e jurídica e terá estabilidade econômica. O Brasil tem estabilidade política e jurídica, viu? Jurídica. E agora vai ter econômica. O Leonardo Coutinho colocou essa foto aqui, ó. Lula tá vivendo numa realidade virtual, né? Ele tá em Nárnia. Mas tudo bem. Aí veja. Tô falando pra vocês que a viagem foi um fracasso. Eu tô falando que foi um fracasso. E a imprensa ficou empurrando, né? Até dia 15 ainda tava... não, foi golaço. E tentando empurrar que a viagem era boa para ver se apagava, criava a cortina de fumaça em torno da questão do imposto da Shine, do AliExpress, da Shopee. A imprensa tentou, não... aí chegou no ponto que não deu. Não deu. O fracasso tomou conta, todo mundo viu. Aí você vê aqui, ó, a mudança do tom da imprensa. Até Miriam Leitão ontem. Até... a Miriam Leitão criticou, né? Olha como as coisas chegou. A Miriam Leitão virou uma régua. Porque quando ela critica, significa que o absurdo já foi ultrapassado 3, 4 vezes. A Miriam, no dia 13, dizia que a viagem do Dilma para o Oriente marca a normalização da relação do Brasil com o mundo. No governo Bolsonaro, incidentes diplomáticos mostraram a visão primária do que deve ser a relação internacional. Passado 3 dias, ontem, as atrapalhadas na visita aos comunas. A viagem que deveria mostrar a nova forma do Brasil se relacionar com o mundo virou uma coleção de declarações infelizes do Dilma. Deu ruim, né, Dilma? Né, Dilminha? Ah, Miriam Leitão é tipo a Dilma mais nova. Mas vamos lá. Gente. Essa nota aqui não é uma nota qualquer. É aquela nota que você tem que se questionar tudo. Você questiona a manchete. Você questiona quem escreveu, onde saiu, onde foi publicado. Você questiona como essa matéria foi gerada, como as informações chegaram à luz do sol. A Patrícia Campos Melo, não é uma orelha seca qualquer. A Patrícia Campos Melo, se você abre o Twitter dela, você vai perceber que ela vem utilizando uma estratégia bem importante. Ela só vem comentando sobre redes sociais. Regulamentação das redes.
censura do bem. Só fala disso. Só fala. Mas de ano. Ela não tá falando disso agora. Ela mudou de assunto. É o primeiro ponto. Eu falei, isso aqui tá estranho. Ela não fala desse assunto. Ela tá tentando emular um perfil pra falar, eu sou especialista nisso. Eu só falo disso. Eu só falo de rede social. Eu só falo de fake news. Eu faço livro sobre isso. E aí ela saiu totalmente de sua rota para falar de relações internacionais, geopolítica. Eu falei, já começou daí. A Patrícia emplacou aquela história dos disparos em massa, que foi a mãe do gabinete do ódio, que junto com outras confusões aí deram na CPI, que deram nas confusões do judiciário que vocês tanto conhecem. Patrícia Campos Melo também é amiga de uma galera muito engraçada, uns zongueiros aí, que, bom, uma senhora, por exemplo, foi bem elogiada pelo Felipe Neto no passado, foi quem abriu as portas do New York Times pro Felipe Neto fazer um vídeo contra Bolsonaro. Como é que você disse? Porque o próprio Felipe Neto agradeceu a ela. Eu fiz isso sobre isso na época. Ainda tem mais uns vínculos aí com alguns grupos meio complicados. Não a Patrícia Campos Melo, né? Outra senhora lá, enfim, muita coisa rolando. E a Patrícia Campos Melo, ela escreve essa nota, o governo, porque se é uma nota no grupo, falando, não, o embaixador falou isso, etc. Não. Tá falando o nome do governo. Não é uma nota em nome do embaixador, por mais que o embaixador represente o governo. Aqui é uma nota do governo americano. É assim, ó. Estou dando aqui um ofício pra Patrícia Campos Melo, tá aqui, ó. É a voz do governo americano. Ela escreveu essa nota? Está em Austin, no Texas. Ou, desculpa, nos Estados Unidos. Eu não sei porque veio o Texas na cabeça. O Austin, não sei se a Vera Magalhães está lá ou não, mas tá rolando aquele eventozinho, né? Onde os jornalistas estão vendo como fazer para as pessoas comuns se interessarem por esses temas que ninguém quer saber. Crise climática, identitarismo, etc, tudo mais. Aí a Patrícia Campos Melo começa falando o seguinte, ó. Apesar de se declarar neutro na disputa geopolítica, Brasil parece ter se alinhado claramente aos comunas e os russos. Eu acho que não. Acho que isso aqui é ela dando a vida. Falou, tá parecendo isso, viu? É melhor botar de novo, né, o trenzinho no trilho. Viu, Dilma? Essa é a percepção e o receio, né? Ficou a percepção, o receio, tu não sabe. Se você tá com receio, você ainda dá uma segunda chance. Você dá dando ultimato, mas tem uma segunda chance. Tá com receio. De integrantes do governo americano ouvidos pela Folha. Pô, peraí. Gente, como é que isso acontece? Então, olha só, você tá falando com membros do governo mais importante do país. Como é que você chega nesse pessoal? Você mandou e-mail pra Casa Branca? Não, eu quero fazer o que? Eu quero as informações de bastidor sobre o que vocês acharam aqui do Dilma. Aí eu falo, não, beleza, eu vou te dar aqui informações. Não, a gente vai te responder. Eu vou confiar que você não vai vazar o nosso nome. Você acha que umas informações que virão a seguir é uma coisa extremamente trivial? Você já parou para se perguntar como essas informações elas chegam à luz do dia? A única certeza que eu tenho é que a Patrícia, se você gosta dela ou não, assim, ela é bem eficiente no que ela se propõe a fazer e ela vem conseguindo assim, uma boa network, assim, né, vários contatos internacionais, pintando aí em vários eventos, se colocando como um grande especialista, né, regulamentação das redes, etc, tudo mais. E tá aí, ela conseguiu falar diretamente com o governo americano. Só fontes, sem revelar o nome de ninguém. Um ultimato ao Dilma. Aí vamos dar uma olhada. A reportagem, após falar com o governo americano, entrou em contato com o Itamaraty com um pedido de comentário pouco antes da publicação deste texto, mas ainda não houve retorno. De fato, suavido lá por Oriente, o Dilma fez uma série de críticas aos americanos, disse que o país incentiva a comunidade, né, a continuidade do conflito, atacou a hegemonia do dólar, ensinou que os americanos pressionam o governo brasileiro a boicotar os comunas. Em seu encontro com o Biden, o Dilma, ele não usou a Casa Branca como palco para fazer críticas aos outros países. As fontes americanas, olha essa aqui. É verdade que vocês pressionam o Brasil? As fontes americanas afirmaram não pressionar o Brasil a não ter relações com o regime do Xi ou escolher um dos dois países. É verdade que vocês pressionam o Brasil? Não, a gente não faz isso não. Acredita em mim. A gente não faz isso não, acredita em mim. Eu vou voltando nesse parágrafo lá na frente. Um dos aspectos mais problemáticos na visão do Washington, do governo americano,
É o Dilma enxergar os Estados Unidos como obstáculo para trazer a paz. E ver os comunas e os russos como países que vão levar a paz ao conflito. Olha, irmão, você tem que escolher o seu lado. Você tem que escolher o seu lado. Tá bem claro. Porque, gente, esse conflito não é só sobre a Ucrânia. Esse conflito é sobre o mundo que vai se desenhar após ele. Não tem como os dois lados vencerem. E quem perder vai perder perdendo. Também despertou preocupação o Dilma declarar que o Zelensky não pode ter tudo. Dias antes de viajar, né, ele teve um encontro com a imprensa. Na ocasião, ele também afirmou que Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia, mas que talvez se discuta a Crimeia. O que poderia indicar, na visão do petista, que Kiev deveria abrir mão do território anexado em 2014. Mas não entendi. Isso é bom ou é ruim? Mas vai entrar em discussão a Crimeia, já estava meio que pacificado que era deles. Os americanos agora acham que a Ucrânia tem direito a pegar a Crimeia de volta. É estranho, mas tudo bem. Por fim, dizem as fontes americanas, o governo brasileiro está repetindo fielmente o discurso do Kremlin. Vocês estão repetindo o discurso. Dilma ainda está no nível do discurso, não está no nível de ação real. Na visão de Washington, o Brasil deveria ter um papel nas negociações de paz. Eles alegam, no entanto, que as declarações do Dilma minam a credibilidade do país como mediador equilibrado e neutro. Mas ainda estende a mão. Olha o aviso. Washington acredita que vocês têm espaço. Agora o que você está fazendo, né? Tá complicando para você, Dilma. Lembra do acordo. Lembra do acordo. Um funcionário do governo americano argumenta ainda... Que funcionário é esse? Não sei, um funcionário. Argumenta ainda que o engajamento do Brasil com a Ucrânia tem sido muito menor do que a Rússia. E menciona a visita do chanceler russo, né, o Lavrov, na semana que vem. Pô, que onda é essa, Dilma? Dilma também fez questão de visitar o Huawei. O governo americano pressionou a gestão Bolsonaro a barrar o leilão 5G, não conseguiu. Os americanos alegam que ela compartilha dados sigilosos com o governo. Olha agora. O petista também reuniu com outras autoridades dos comunas, afirmou que deseja elevar o patamar de parceria bilateral e equilibrar a geopolítica mundial, ecoando a retórica dos comunas da defesa e da multipolaridade. É um termo que eu não vejo a Folha de São Paulo utilizando. É um termo que eu vejo que, inclusive, muitas pessoas na direita desconhecem. Multipolaridade não é multilateralismo. Multipolaridade. E a Patrícia Mello ainda resume que se traduziria em uma redução da influência dos Estados Unidos. Não dos Estados Unidos. É uma redução da influência dos liberais globalistas. Os liberais progressistas globalistas. Não é que liberal fala de a mesma coisa. A gente está vendo agora no governo do Dilma, né? A quantidade de liberal que fez o L. O Washington diz que os Estados Unidos... Esse aqui, para mim, foi um dos maiores parágrafos. Acho que, para mim, tá o maior aviso. E aí você fica se questionando, né? O que foi a gestão Bolsonaro. Olha isso aqui. O Washington diz que os Estados Unidos compartilham os valores de defesa da democracia com o Brasil e que, por isso, defenderam respeito ao processo eleitoral brasileiro no ano passado, quando o então presidente Bolsonaro ameaçou não aceitar o resultado. Eles afirmam que, enquanto eles estavam aqui apoiando Dilma, a Rússia e os comunas não tiveram nem têm o mesmo tipo de preocupação. Então, olha só, você chegou ao poder, lembre de que ele apoiou, viu? Lembre como foi, viu, Dilma? Tanto, qual foi a primeira viagem que ele foi fazer? Ele foi agradecer, né? Pelo apoio. Questionado sobre a falta de resultado. E aqui, olha só, aqui entra um ponto que eu comentei já no vídeo ontem. Eu falei, gente, não compre a narrativa da imprensa que foi uma viagem que vai ter mil uma coisa. Eu falei, é balela isso, não teve nada, a viagem foi um fracasso. Não teve nada, foi só papelzinho, memorando assim, que vamos trabalhar juntos. A viagem foi um fracasso. Tanto que a própria Patrícia Mello, questionado sobre a falta de resultados concretos na viagem, né, do Dilma ao Washington, a frustração do governo brasileiro com o fato do BD não ter se comprometido com a contribuição mais ambiciosa, os funcionários americanos afirmaram que o país não promete sem ter certeza que irá cumprir. Aí você fala, mas tu não tá falando que a viagem do Dilma pro Oriente foi um fracasso? Tu não tá falando daí
primeiro para os Estados Unidos? Sim, tô falando disso. Por quê? É uma crítica que começa a ser construída a partir desse parágrafo. Ó. Nós só prometemos o que nós podemos cumprir. E aí começa falando o seguinte, ó. Em contraste, os comunas já anunciaram inúmeros investimentos no Brasil que nunca se concretizaram. Por exemplo, teve um anúncio lá do fundo, acho que é o CELAC, estou na dúvida, não botou o nome, para investimento na infraestrutura no Brasil durante o governo da Dilma. Criar uma ferrovia transcontinental nunca saiu do papel. Já dá uma pancada. Falou, ó, essa viagem, promessas vazias. Promessas vazias. Durante a viagem dos últimos dias, o Aloysio Mercadante, né, disse que assinou um acordo de 6 bilhões de reais para investimento, blá blá tititi. Além do ceticismo em relação à concretização dos investimentos, os americanos mencionam supostos métodos predatórios dos comunas em seus financiamentos de infraestrutura, apontando para os inúmeros países com alto endividamento com Pequim. Nesse ponto aqui eu concordo. Demais. Ele está falando da nova rota da seda. É o processo que já foi aplicado em vários países. Para eles, o fato do Dilma ter defendido a criação de uma moeda do BRICS não é uma preocupação. E eu até falei para você, você tá vendo a nota? O tom da nota é de segunda chance. Estamos dando um ultimato. Lembre do que fizemos para você. Lembre da eleição. Não tem preocupação. Cara, presta atenção, bicho. A gente só promete que a gente vai cumprir. Tu tá assinando um cheque em branco, tu vai tomar um olé. Tomar um olé. Mas dos BIC fala aí, agrada aí tua turma. Eu sei, eu entendo que no Brasil tá tendo críticas contundentes, tanto que o PCO foi vítima de fact-checking da esquerda. A esquerda fez um fact-checking, né, mostrando como o PSOL deu um cavalo de pau na narrativa para dizer que o Dilma estava contra o imperialismo, sendo que eles tinham criticado uma coisa no dia anterior, assim, maluquice. A turma tá tendo que passar um pano adoidado para falar que o Dilma não é um vassalo dos Estados Unidos. Aí diz, ó, beleza, não é preocupação. Fala lá, vai. Diz que tu é amigo do BRICS. Diz que tu vai desdolarizar, né? Uma vez que não ameaçaria, no curto ou médio prazo, a hegemonia do dólar. Mas consideram essa mais uma atitude de confrontação. Né? Beleza, não estamos preocupados, mas está confrontando. Dilma. Isso não é um acordo. Nossos amigos americanos têm preocupação. Aí coloca aqui a fala do Dilma, né? Uma das fontes também aponta que o Brasil não criticou oficialmente as notícias, né, que tinha uns espiões russos aqui no Brasil, né, que deveria causar preocupação. E aí a nota termina. Aí agora eu quero voltar em um parágrafo. Vamos ver a própria matéria. Ela se desmente. Você vê como a matéria é engraçada. Fontes americanas, elas... Não, a gente não força o Brasil a nada. A gente não quer forçar o Dilma a fazer nada, né? Olha só. Afirmam não pressionar o Brasil a não ter relações com o regime do Oriente, né? Os Estados Unidos não pressionam, mas um dos aspectos mais problemáticos na visão de Washington é o Dilma enxergar os Estados Unidos como obstáculo e os comunas como um país apto a levar a paz. Os Estados Unidos não pressionam, mas eles estão putos da vida que o Dilma foi, né, na Huawei. Os americanos não pressionam, mas Washington lembra que foram eles que apoiaram a eleição, enquanto os comunas não tiveram, nem têm, o mesmo tipo de preocupação. Os americanos dizem que eles não pressionam, mas eles dizem, né, que eles estão bem sérios. Ó, tô cético aí com esses investimentos, viu? O pessoal normalmente deixa você na mão. Ó, fique de olho, viu? Eles não cumprem com o que eles prometem. Endividam, viu? País que escraviza os outros. Mas eles não estão pressionando. Não estão. Aqui é apenas um texto para relembrar, né, que somos amigos, vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo, perde a vez. E aí dizem que o Dilma já mudou, pegou o terno dele, tava no armário, já se fantasiou de novo, já é Yankee, já botou o chapéu de cowboy, já tá agora cantando hino americano. O aviso é forte. O aviso é forte. E quando você olha a estrutura do governo, ela tá 100% alinhada ao Partido Democrata. Vamos ver o desenrolar dos próximos dias. Mas eu acho que o Dilma vai afinar. Vai afinar até porque ele vai começar a olhar pro Brasil, né? Essa viaja pra tudo que é lado, eu acho que tá chegando ao fim. Só que eu falei para vocês também que, além disso, tem outra análise que é interessante. Esse site aqui, como é o nome mesmo? Deixa eu ver aqui o nome. Vai um segundo. Deixa eu ver.
É Saquerlatam. Saquerlatam, o nome desse site. Saquerlatam. É um site que é como se funcionasse um fórum, onde vários articulistas ele podem postar os seus artigos. Não é de um dono específico. E são articulistas mais alinhados a essa ideia, BRICS, mundo multipolar, etc. Tudo mais, que em tese deveriam ser mais simpáticos à visão de esquerda de mundo, né? Não a esquerda progressista do PSOL identitário ou que hoje tem no Brasil, que se tornou o PT. Eles escreveram um texto ontem, eles normalmente colocam o nome dos autores, né? Esse texto não tem, é como se fosse o nome do jornal, que não é um jornal no final do dia, não sei por que esconderam o nome, também chamou minha atenção. Vez outro sempre acabo nesses sites para ver o que é que a esquerda anda discutindo, né? Aqui na verdade não é esquerda, é difícil hoje em dia para mim classificar esse. A turma do mundo multipolar, vou falar assim. Aí a galera começa comentando o seguinte, ó. A julgar pela ótica, né, pela estética, pela semiótica, pela simbologia, a viagem foi um sucesso. Coreografia das autoridades, né, as palavras do Xi demonstram, para além de qualquer dúvida, a importância que eles atribuem ao Brasil. Só que, quais as condições de contorno que se impõe ao Brasil para aprimorar uma parceria estratégica com os comunas? Beleza, teve isso tudo. Mas para isso aí sair do papel e realmente virar uma aliança, tirar coisas do papel, qual a chance disso acontecer? E olha a análise. Do ponto de vista estrutural, uma parceria estratégica pressupõe a possibilidade de um líder reinar sobre a realidade política e econômica doméstica o suficiente para cumprir com suas obrigações estratégicas e reagir aos movimentos das engrenagens geopolíticas nesses tempos de mudanças profundas nos arranjos internacionais. O Lula, ele gozaria dessas habilidades? A resposta curta é não. O Dilma não tem essa independência. O mundo mudou muito desde 2008, de muitas formas, e hoje a diferença entre praticar ambiguidade estratégica e sentar-se em duas cadeiras não poderia ser mais clara. Ao declarar que o Brasil quer ser uma ponte entre os comunas e os Estados Unidos, a chancelaria brasileira, empoleirada no Itamaraty, confirma a nossa impressão permanente de que eles confundem conceitos e continuam a ignorar a realidade. Nem os comunas precisam de uma ponte para os americanos, dos quais, inclusive, estão trabalhando para se desacoplar. Eles não estão procurando uma ponte, eles querem, inclusive, se desacoplar, eles querem se separar. Tá maluco? Nem os Estados Unidos aceitam muito bem que aqueles que sentam em seu colo se acomodem também no colo de outrem. O Dilma quer sentar no colo de todo mundo, aí não dá. Os países que ousaram seguir esse rumo, popularmente conhecidos como política de vetor múltiplo, foram alvos de abusos desde tentativas de revolução colorida, e aí entenda a revolução colorida como conflitos onde eles pegam um sentimento latente na sociedade, algum tipo de satisfação, e isso é a visão da turma do mundo multipolar. O que é a classificação de uma revolução colorida? É você pegar uma insatisfação popular, você alimentar ela para o sentimento cada vez mais exacerbar, de modo que as pessoas se sintam compelidas a tomar as ruas e fazer uma revolução. Você vê, por exemplo, o Chile, um exemplo. Eles atribuem a revolução colorida, eles falam que tiveram várias ONGs, né, que o Soros apoiou, etc, para coisa. E foi aquela confusão no Chile, né? Então, eu não acho que é um conceito, assim, muito maluco, não acho que faz muito sentido. Só vocês olhar os operadores, como eles normalmente atuam. Ou então partir pro vamos ver mesmo, né? Para quem resolve aí criar confusão aí com os americanos, né? Quem senta no colo deles e depois quer dar para trás. Outro ponto que merece o escrutínio é a estrutura econômica brasileira, quando comparada à dos comunas. E isso aqui ele quer mostrar que o Dilma ele é muito mais fraco enquanto presidente para resistir a qualquer grande movimento internacional do que os comunas. E aí ele fala isso com base em quê? Ó? Além da capacidade industrial colossal dos comunas frente a um Brasil que se desindustrializa de forma acelerada, isso está rolando, temos o fato básico de que os comunas praticam economia política. A economia deles serve a um projeto político. Enquanto as elites brasileiras foram formadas e ainda frequentam assiduamente os templos de uma religião esotérica radicada em Chicago, que chamam de economia, onde se cultua um deus chamado mercado.
Ele está sendo aqui beirando e falando o seguinte: enquanto a turma lá enxerga a economia não apenas como ganhar dinheiro, mas também uma política, né, que faz parte desse tabuleiro coisa, a turma do Brasil só quer boletar, irmão. Só quer boletar. Eles jogaram o país no buraco. Eles jogaram o pobre sem esgoto. Nós estamos vendo o marco de fundamento caindo. Por quê? Porque o Dilma ia montar o conselhão e todo mundo ia voltar a ser feliz de novo. Pragmatismo e sensatez. Quem foi que falou isso? Foi seu Zé? Da padaria? Ou foi um dos homens mais ricos do Brasil? Né? Do mercado? Ele tá falando isso. O mercado do Brasil? Você acha lá que na hora que falou de desdolarizar, comecei com uma turma que opera no mercado, né? Não é nenhum grande banqueiro. Eu tô falando, irmão, pode ter certeza, absoluta. E após o Dilma falar de desdolarizar, banqueiros brasileiros que tem negócio lá fora já avisaram, ó, irmão, não vai desdolarizar não, viu? Lembre que você tem um banco aqui, lembre que seu banco faz transações com a gente. Não entre nessa, viu? Fique de boa, que não vai valer a pena. Assim como estabeleceu uma parceria estratégica com os comuns, enquanto em casa temos um ministro da Fazenda neoliberal, propenso à austeridade, um banco central independente, em 2023 um debate impertinente e absurdo, considerando a história econômica do Brasil desde a redemocratização, sobre o papel do Estado na economia. Ele está falando o seguinte: o Banco Central, o ministro, etc, tudo mais, não tem uma, como eu posso falar, né? Uma união de pessoas em torno de um projeto político, enquanto lá fora a economia funciona. Tá todo mundo aqui alinhado. O projeto do Banco Central está alinhado à política do Ministério da Economia dos Comunas, que está alinhado a um projeto político de curto, médio e longo prazo, extremamente organizado, onde eles sabem onde eles querem chegar enquanto sociedade. Então, para eles sofrerem em uma crise internacional, etc., é muito mais difícil. O Brasil, qualquer marolinha, meu Deus, o Dilma mija nas calças. Colocando em outras palavras, o governo é refém, o representante de fato dos setores econômicos que mais concentram renda e impedem a soberanização do país, nomeadamente o agro, o setor minerador e o rentismo. São os setores que mais têm dinheiro no Brasil e manda e desmanda. Tem uma coisa que uma vez me explicaram sobre a questão de títulos da dívida, que como os bancos no final do dia são os grandes credores do Brasil e que isso é um grande problema, é uma explicação para outro momento. Mas vamos continuar. Ademais, o Dilma cometeu já 2 erros estratégicos cujas repercussões podem custar o seu mandato. Mas eu falei que eram 3 erros. O terceiro ele fala na frente. O primeiro erro, sendo membro do BRICS, criticar negativamente os russos e sua operação ao lado do BD durante a visita dos Estados Unidos. Isso foi um erro. Os americanos falaram, não, aqui ele não usou o Washington de palco. Ele assinou a notinha lá, condenando o ocorrido. Ele assinou a notinha na sua primeira viagem. Pelo amor de Deus, né, Dilma? Todo mundo vendo. Segundo, acabou de ser cometido. Ele criticou o dólar durante a visita aos comunas. Ele brigou com a Rússia, brigou com os comunas e afirmou a predisposição em trabalhar na construção de um sistema alternativo baseado em uma nova moeda em trocas bilaterais em moedas nativas. Muito bonito de escutar. Mas, como diz a sabedoria popular, certas coisas é melhor fazer do que falar. Os Yankees já passaram recibo e as consequências podem não tardar a chegar. Eu pintei aqui de outra cor, que aqui na... Cadê esse? Os Yankees passaram o recibo. Aqui é um hiperlink. Foi lendo essa nota, esse hiperlink joga na matéria da Patrícia Campos Melo. O dólar continua extremamente relevante na economia doméstica brasileira. E a infiltração woke segue de vento em polpa nas fileiras do governo. Esse texto, vocês estão vendo, é de uma visão da turma do mundo multipolar. Estou deixando claro, o governo segue 100% alinhado com os wokes. Assim, Dilma conseguiu a proeza de provocar quem mais cria problema para o Brasil no primeiro momento, os americanos, ao mesmo tempo que ele afasta, né, os russos. E o terceiro erro está em gestação e tem a ver com a taxação dos produtos dos comunas no mercado brasileiro. E para explicar isso, ele sai um pouco mais para fora da caixinha para comentar o seguinte: seja como for, e logo mais saberemos, o prospecto de um acordo comercial com o Uruguai, aqui ele está falando dos comunas, os comunas fizeram um acordo com o Uruguai e o Dilma foi lá em janeiro para tentar, né, convencer, não, esquece isso, deixa de lado, volta e foca aqui no Mercosul.
O Dilma foi no Uruguai tentar trazer o Uruguai pro colo dos Estados Unidos, sentar junto com ele no colo do Biden. E o Uruguai falou, não, vai negociar com os comunas. Tô nem pro Mercosul. Tomado a inevitável expansão dos BRICS, que vai ser um BRICS Plus, para incluir países mais pragmáticos e assertivos em sua política externa, como Irã e Arábia Saudita, tem potencial de tornar as relações comerciais entre o Brasil e os comunas qualitativamente irrelevantes do ponto de vista geopolítico. Os comunas olham e falam, peraí, a gente já tem o Uruguai, tem acordo econômico, a gente já está quebrada, mas tem também alguns acordos, mas o Uruguai está ok. A gente já tem lá para ser base, do Uruguai vira um centro de distribuição de diversas coisas, a gente agora tem novos mercados para explorar, tem Irã, tem Arábia Saudita, e para onde mais o BRICS se expandir. Já temos aqui os irmãos russos aqui em cima, tem a turma aqui da região, literalmente quase autossuficiente industrialmente falando. O Brasil vai ser interessante ainda enquanto conseguir manter sua importância alimentar. O Brasil deixou de ser a fazendinha? Deixou de ter importância? Eles conseguiram já? Não, beleza, a comida meio que tá garantida? Um pontapé. Te vira. Segue teu caminho, tartaruguinha. Aí, nesse meio tempo, essa semana a gente vai ter aqui um encontro do Mercosul com a União Europeia. Porque eles estranharam a questão daquele acordo comercial, né, para sair do papel. Acham que ainda falta o Brasil cumprir algumas coisas, principalmente o Brasil, não são outros países. O Mercosul tá de boa, mas é o Brasil. O acordo entre União Europeia e Mercosul, né? Ou seja, dois blocos de países. Mas o problema não são os blocos, é o Brasil. Porque o Brasil não está protegendo a Amazônia o suficiente. E aí você vê, o documento foi mal recebido pelo governo brasileiro, que considera inapropriada a iniciativa de requisitar compromissos extras após o acordo ter sido fechado. Nesta quarta, equipe técnica dos dois blocos se reúnem para tratar desta nova fase de negociação focada na área ambiental. Está prevista ainda 16 de maio a visita da Comitiva de Parlamentares Europeus ao Brasil para reuniões em Itamaraty e na Câmara dos Deputados. Enquanto a diplomacia não entra em acordo, políticos brasileiros trabalham para melhorar a imagem do Brasil, vendendo a ideia que agora não é mais Bolsonaro, que agora vai ter proteção ambiental. E aí o Dilma vai viajar, deve ser uma das últimas viagens, vai a Portugal e Espanha, tentar destravar, mostrar como o Brasil mudou. Ambientalistas dizem que o pano de fundo são outras exigências ambientais da Europa, como o rastreamento de produtos para saber se tem origem em áreas de desmatamento e restrições ao biodiesel de soja, né? Esse rastreamento é a lei chamada Due Diligence. E o que é que você vê? É que, mais uma vez, no final do dia, o Dilma volta para o Brasil de mãos abanando, passando vergonha e criando conflitos a nível internacional para o Brasil, que tem a sua tradição diplomática, o hábito de permanecer neutro, né? Nem de um lado nem de outro. O Dilma conseguiu brigar com os dois lados, ou três, não sei quantos existem. O Dilma conseguiu brigar com todos. E todos os acordos que ele se mete, o Brasil entra com a busanfa e o outro lado entra com o pé. É isso que a gente está ganhando. A observar os próximos movimentos do governo. Mas eu acho que o recado foi mais do que dado. Ló, fica de olho, viu? Tamo vendo. Se não for acordo. Lembra do apoio que você recebeu em 2022. E foi diverso. Começou lá no início, parlamentares, sabendo dos ataques antidemocráticos de Bolsonaro, depois declarações da própria Miriam Leitão, né? Falando do Rasquinha, acho que eu comentei isso no vídeo de ontem, tivesse outras coisas. Enfim, muita coisa rolou, muita coisa. Se um dia a gente vai saber, eu acho que não. Acho que a gente não vai saber todos os pormenores dessas confusões. Mas, acho que por hoje é isso, né? Eu fico por aqui, como eu sempre digo, se é o meu trabalho. Postando no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Tem um Atlas brasileiro, já tá o janeiro e fevereiro disponível. kimpaim.com, sem BR. E compartilha esse vídeo, não vai cair teu dedo. Desejo aí tudo de bom por Carlos. Espero que ele vá pra cima da Globo. Essa nota é aquela nota criminosa. E eu espero poder estar aqui amanhã também com vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!